Olá, tudo bem? Quero fazer você muito bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Que bom ter você por aqui. Hoje vamos estudar alguns versículos que vão ser muito bons. Temos muitas lições para aprender nesses versículos. Vai ser um momento bem breve, muito rápido e objetivo, mas estou muito animado de estar aqui com você. Vamos ter também os nossos 3 quadros novos aqui no podcast, né? Que é a história de fé, curiosidade e no final, perguntas e respostas, sempre trazendo alguma pergunta, algum tema específico e procurando, trazer uma resposta referente à pergunta que foi enviada aqui. Então, muito bom ter você conosco, muito obrigado pela sua companhia, obrigado a todo mundo que está compartilhando o canal, todo mundo que está chegando no canal, muito bom, muito obrigado a todos. Convido que possam compartilhar, se tiverem desejo, com seus amigos, com seus grupos, enfim, na igreja, na escola, onde for, que você possa compartilhar. E eu sei que vai ser uma experiência muito boa, cada vez temos mais pessoas aqui ouvindo e compartilhando esses aprendizados que são muito importantes. Convido você também a seguir o Caminho do Discipulado nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Telegram, aonde você estiver, você pode seguir o Caminho do Discipulado para receber outros conteúdos, materiais que nós vamos compartilhar aqui durante os próximos episódios. Temos outras séries também que nós vamos lançar no Caminho do Discipulado. Essa é uma série, é o Livro de Mórmon Comentado. Vamos ter outras séries aí que a gente vai anunciar nos próximos dias sobre outros assuntos bem interessantes, outros livros também, e vai ser muito bom sempre saber que você está aqui me acompanhando, tá bom? Então, que você tenha um ótimo dia onde você estiver, seja na sua casa, na rua, no trânsito, na academia, lavando louça, arrumando a casa, onde você estiver. Ótimo dia para você. Muito obrigado por estar junto comigo mais uma vez. E vamos lá então agora ler, compartilhar e aprender bastante coisa legal para podermos aplicar na nossa vida. Curiosidade. Nas primeiras 3 edições do Livro de Mórmon, em 1830, 1837 e 1840, o depoimento de 3 testemunhas e também o depoimento de 8 testemunhas encontravam-se no final do livro, seguindo o Livro de Moroni. A edição de 1841 foi a primeira edição a mudar a página de testemunhas para a frente, para o início do livro. História de fé. O presidente Gordon B. Hinckley compartilhou na Conferência Geral de abril de 2001 o seguinte relato. Outro dia, li novamente o relato de Parley Pratt a respeito de sua leitura do Livro de Mórmon e de como ele se filiou à igreja. Ele disse o seguinte: abri ansiosamente o livro e li a folha de rosto. Depois li o depoimento de várias testemunhas sobre a forma como o livro fora encontrado e traduzido. Em seguida, comecei a lê-lo em sequência. Li o dia inteiro. Era um suplício ter que comer. Eu não tinha a mínima fome. Quando anoitecia, dormir também era um fardo, pois eu preferia ler a dormir. Durante a leitura, o Espírito do Senhor envolveu-me e eu soube e compreendi que o livro era verdadeiro, de modo tão claro e evidente quanto um homem sabe que está vivo. O presidente Hinckley complementou: o dom da fé tocou-lhe a vida. Ele jamais conseguiria retribuir ao Senhor o que recebera, e passou o restante de seus dias no serviço missionário. Parley Pratt morreu como mártir dessa grande obra e reino. Primeiro Néfi, capítulo 10, versículo 8 ao 22. Sim, ele iria clamar no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Pois há entre vós um que não conheceis, e ele é mais poderoso do que eu.
a quem não sou digno de desatar as correias das alparcas. E muito falou meu pai a respeito disto. E disse meu pai que ele batizaria em Betabara, além do Jordão. E também disse que ele batizaria com água, e que ele batizaria o Messias com água. E depois de haver batizado o Messias com água, ele reconheceria e testificaria haver batizado o Cordeiro de Deus, que iria tirar os pecados do mundo. E aconteceu que, após ter dito essas palavras, meu pai falou a meus irmãos sobre o evangelho que seria pregado aos judeus e também sobre a queda dos judeus na incredulidade. E depois de haverem matado o Messias que haveria de vir, e depois de haver sido morto, ele ressuscitaria dentre os mortos e manifestar-se-ia aos gentios pelo Espírito Santo. Sim, e meu pai falou muito sobre os gentios e também sobre a casa de Israel, que eles seriam comparados à oliveira, cujos ramos seriam arrancados e espalhados pela face da terra. Disse, portanto, que era necessário que fôssemos conduzidos todos juntos à terra da promissão, para que se cumprisse a palavra do Senhor de que seríamos dispersos por toda a face da terra. E depois que a casa de Israel houvesse sido dispersa, ela seria novamente reunida. Ou, em suma, depois que os gentios tivessem recebido a plenitude do Evangelho, os ramos naturais da oliveira, ou melhor, os remanescentes da casa de Israel, seriam enxertados, ou seja, viriam a conhecer o verdadeiro Messias, seu Redentor e seu Senhor. E com essas palavras, meu pai profetizou e falou a meus irmãos, e também muitas coisas mais, as quais não escrevo neste livro, pois escrevi em meu outro livro todas as coisas que julguei convenientes. Todas essas coisas das quais falei aconteceram enquanto meu pai vivia em uma tenda, no vale de Lemuel. E aconteceu que eu, depois de ouvir todas as palavras de meu pai referentes às coisas que ele vira numa visão, como também as coisas que dissera com o poder do Espírito Santo, poder que ele recebeu pela fé no Filho de Deus, e o Filho de Deus era o Messias que deveria vir, eu, Nefe, também desejei ver e ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo, que é o dom concedido por Deus a todos os que o procuram diligentemente, tanto em tempos passados como no tempo em que se manifestará aos filhos dos homens. Pois ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e o caminho está preparado para todos os homens desde a fundação do mundo, caso se arrependam e venham a ele. Pois aquele que procurar diligentemente achará, e os mistérios de Deus se lhe-ão desvendados pelo poder do Espírito Santo, tanto agora como no passado, e tanto no passado como no futuro. Portanto, o curso do Senhor é um círculo eterno. Lembra-te, portanto, ó homem, de que por todas as tuas obras serás levado a julgamento. Portanto, se haveis procurado fazer o mal nos dias de vossa aprovação, sereis declarados impuros diante do tribunal de Deus, e nada que é impuro pode habitar com Deus. Sereis, portanto, afastados para sempre. E o Espírito Santo dá-me a autoridade para proclamar essas coisas e não as reter. Muito bem, então vamos agora a alguns comentários desses versículos que nós acabamos de ler e ouvir. Primeiro Nefe, capítulo 10, do versículo 8 ao 22. Começando no versículo 8, o versículo 8, e se nós juntarmos com o versículo 7, que é do episódio anterior aqui do Livro de Mórmon comentado, o versículo 7 diz assim, ó, e ele falou também sobre um profeta que viria antes do Messias a fim de preparar o caminho do Senhor. Sim, ele iria clamar no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai suas veredas.
Então, aqui fala sobre João Batista, que seria enviado antes do Salvador para preparar o caminho do Salvador, para preparar as pessoas para que quando o Salvador chegasse, elas estivessem melhor preparadas para reconhecê-lo e para aceitá-lo como Jesus Cristo, como o Salvador, o Messias que eles aguardavam. Então, uma lição importante que nós podemos tirar daqui é que hoje existe ainda, por mais que às vezes esquecemos disso, existem muitas pessoas na Terra que ainda não conhecem Jesus Cristo. Tá? Talvez já ouviram falar sobre Jesus Cristo a vida toda, na sua religião, na sua família, na sua igreja em que frequentam, mas ainda não conhecem Jesus Cristo, ainda realmente não conhecem Jesus Cristo. E cada um de nós, no lugar em que nos encontramos, eu, você, em nosso trabalho, escola, vizinhança, no local onde estamos hoje, nós podemos, de certa forma, ser como esse profeta que veio preparando o caminho do Senhor, como João Batista. Nós podemos ir na frente preparando o caminho para que quando as pessoas tiverem contato com o Salvador, pode ser por nosso intermédio ou vai ser lá no futuro de outra forma, elas possam reconhecer Jesus Cristo, porque o caminho foi preparado por nós, nós demos bons exemplos, nós fomos um bom exemplo de um servo de Cristo, de uma pessoa que procura fazer as coisas certas, nós falamos de Cristo sempre que nós tínhamos oportunidade, nós testificamos de Cristo sempre que nós tivemos oportunidade. Então nós podemos ser como João Batista na vida de muitas pessoas que ainda não conhecem o Salvador. Nós podemos ir preparando o caminho à frente e quando ele se manifestar a essas pessoas, como aconteceu aqui, elas vão reconhecer Jesus Cristo porque nós fomos preparando o caminho adiante dele. Então, às vezes, nós nos preocupamos apenas em levar Jesus Cristo às pessoas. E isso não tem nada de errado em fazer isso. Não tem nada de errado em querer fazer isso. Isso é muito bom. Mas existem pessoas que estão em momentos diferentes. Talvez naquele momento elas não estão preparadas para receber Jesus Cristo, mas elas estão preparadas para receber João Batista. E nós podemos ser esse João Batista que vai na frente preparando o caminho do Salvador, preparando o caminho, que nós possamos preparar o caminho diante de Cristo, para que quando ele chegar a cada pessoa, aquelas pessoas que tiveram contato com nós, elas estejam melhor preparadas para receber o Salvador, porque elas já viram em nós algo que chamou atenção, elas viram em nós já uma luz, a luz de Cristo, ou o semblante de Cristo, e isso vai ajudar elas a reconhecerem mais facilmente o Salvador quando ele se manifestar a elas, porque elas já tiveram algum contato com nós. Então, que lição maravilhosa, né? Que eu, que você, que nós todos possamos ser como João Batista e ir na frente, preparando o caminho do Salvador por onde nós formos e aonde nós estivermos. Outro comentário que eu gostaria de adicionar a esse bloco de hoje está no versículo 10, primeiro Nef 10, versículo 10, que é uma escritura que diz o seguinte: e depois de haver batizado o Messias, aqui é João Batista, tá? Depois de haver batizado batizado o Messias com água, ele reconheceria e testificaria haver batizado o Cordeiro de Deus e iria tirar os pecados do mundo. Ao que nós sabemos, João Batista ele já conhecia o Salvador, né? Ele era primo de Jesus Cristo e ele já tinha algum conhecimento do Salvador. Mas aqui no versículo 10 diz que foi durante o batismo que ele reconheceria o Cordeiro de Deus. Então talvez ele tinha ouvido falar sobre Jesus Cristo, ele ensinava sobre Jesus Cristo, mas foi durante a ordenança do batismo que ele reconheceria
o Cordeiro de Deus. E isso me fez lembrar de uma escritura em Doutrina e Convênios 84, versículo 20, que diz: portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Foi durante a ordenança do batismo que manifestou o poder da divindade. E João Batista, então, reconheceu e testificou que estava ali diante do Cordeiro de Deus. Também temos o relato do Novo Testamento que diz que a voz do Pai foi ouvida do céu e que o Espírito desceu na forma de uma pomba naquele momento. Ou seja, teve uma manifestação de poder naquele momento, durante aquela ordenança. Esse episódio do batismo do Salvador é um exemplo claro desse versículo de Doutrina e Convênios. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade. Existe um poder que advém durante a realização das ordenanças sagradas do sacerdócio, sejam as ordenanças de batismo, ordenança de confirmação, a ordenança do sacramento, as ordenanças do templo. Então, existe um poder e nós devemos ter consciência disso. Existe um grande poder que se manifesta de uma maneira diferente durante as ordenanças, durante a realização das ordenanças do sacerdócio. Foi feita uma pesquisa alguns anos atrás de que grande parte das pessoas que não eram membros da igreja, que estavam pesquisando a igreja, ou conhecendo a igreja, muitas se batizavam após assistirem uma reunião batismal de outra pessoa. Quando essas pessoas eram convidadas a assistir o batismo de outra pessoa, logo após, muitas delas manifestavam também o desejo de serem batizadas. E então, esse é um exemplo também de como é durante as ordenanças que manifesta-se o poder da divindade. É um poder diferente. Então, nós devemos, sempre que possível, fazer tudo ao nosso alcance para participar das ordenanças, que nós pudermos participar, seja indo ao templo, seja todos os domingos participando da reunião sacramental, da ordenança do sacramento. Quando nós fazemos isso, temos que ir preparados, levar nossas dúvidas, nossas dores, nossas dificuldades, nossos fardos, porque nesse momento sempre acontece algo especial se nós estivermos preparados. Nesse momento da realização das ordenanças, como dizem Doutrina e Convênios. Portanto, em suas ordenanças manifesta-se o poder da divindade, o poder do Senhor, o poder do sacerdócio, o poder do Espírito. Ele vai se manifestar e principalmente o poder da expiação de Jesus Cristo. Ele vai se manifestar com muita intensidade durante a realização das ordenanças. Nós podemos ver isso claramente aqui com João Batista. Diz que durante a ordenança do batismo, ele reconheceu e testificou do Cordeiro de Deus. E o mesmo vai acontecer com cada um de nós, com cada pessoa que participar das ordenanças do sacerdócio. Outra lição importante que podemos tirar desses versículos está no versículo 17 e 19 de 1 Nefe, capítulo 10. O versículo 17 diz assim: E aconteceu que eu, Nefe, depois de ouvir todas as palavras de meu pai referente às coisas que ele vira numa visão, como também as coisas que dissera com o poder do Espírito Santo, poder que ele recebeu pela fé no Filho de Deus, e o Filho de Deus era o Messias que deveria vir, eu, Nefe, também desejei ver e ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo, que é o dom concedido por Deus a todos que o procuram diligentemente, tanto em tempos passados como no tempo em que se manifestará aos filhos dos homens. Então, Nefe, após ouvir o relato da grande experiência e visão do seu pai, ele teve o desejo, ele
teve o desejo de também ouvir e conhecer essas coisas pelo poder do Espírito Santo. E ele fala, ensina que o poder do Espírito Santo é o dom concedido por Deus a todos que o procuram diligentemente. Então, toda pessoa que procurar o Senhor no seu dia a dia, na sua vida, aonde estiver, ela vai ser conduzida ao Espírito Santo. Toda vez que eu e você estivermos sentindo que nós estamos afastados de alguma forma do Espírito, não estivermos tão próximos do Espírito como gostaríamos, a ferramenta mais eficaz para diminuir esse distanciamento é procurar o Senhor. Procurar o Senhor. Procurar o Senhor pode significar várias coisas. Pode ser olhar ao redor e tentar identificar como o Senhor está se manifestando naquela situação e naquele momento da minha vida. Procurar o Senhor geralmente também nos conduz aos necessitados. É lá servindo aos necessitados, ajudando alguém que precisa de alguma ajuda, que muitas vezes nós vamos encontrar o Senhor. É lá, talvez ajudando uma pessoa doente, confortando uma viúva, um órfão, ajudando alguém que está precisando de ajuda, seja qual for. Quando nós estivermos envolvidos nesse serviço, nessa ministração, nós vamos encontrar o Senhor. Então, toda vez que nós buscar o Senhor, nós vamos então receber o Espírito Santo. Que conhecimento maravilhoso, né? Que coisa especial. Porque é normal, durante o dia nós temos muitas coisas, às vezes que nos irritam, que nos afastam do Espírito, às vezes algumas escolhas erradas que nós fazemos, palavras erradas que usamos, ações erradas que fazemos, ou coisas que deixamos de fazer e que sabemos que deveríamos fazer e que vão nos afastando do Espírito. Vamos nos sentindo distanciados do Espírito. E aqui Neff dá uma fórmula do que nós podemos fazer para diminuir esse distanciamento do Espírito. É procurar o Senhor. Todos que procuram diligentemente o Senhor, ele se manifesta pelo poder do Espírito Santo. Então, quando eu procuro o Senhor na minha vida, a distância minha do Espírito diminui muito. Eu consigo me aproximar do Espírito de maneira muito mais fácil quando eu estou procurando intencionalmente o Senhor. É diferente de uma procura intencional e um encontro casual. Então, quando eu tenho um encontro casual, às vezes eu sinto o Espírito quando eu estou numa aula, às vezes eu sinto o Espírito quando eu estou ouvindo um discurso, às vezes eu sinto o Espírito quando alguém compartilha uma escritura comigo. Isso é um encontro casual com o Espírito, que nós temos quase que acidentalmente por algumas vezes. E isso é bom, melhor do que nada. Mas é diferente quando diariamente nós buscamos procurar o Senhor intencionalmente. Eu procuro o Senhor intencionalmente, eu procuro por experiências que vão me aproximar dele, e aí sim eu tenho essa busca intencional e eu vou ter experiências com o Espírito mais frequentemente, que vão me fortalecer a minha fé, meu testemunho e vão me aproximar do Senhor. Então esse é um padrão que Neff ensinou aqui, que todos que procuram diligentemente vão encontrar. E ele complementa esse ensinamento no versículo 19, quando ele diz: pois aquele que procurar diligentemente achará, e os mistérios de Deus serão desvendados pelo poder do Espírito Santo. Tanto agora como no passado, e tanto no passado como no futuro. Portanto, o curso do Senhor é um círculo eterno. Então, que nós possamos procurar o Senhor de forma intencional em tudo o que formos fazer e aonde estivermos. Eu sei que todos os dias poderemos encontrar o Senhor, independente da nossa situação e momento atual. Se nós tivermos o desejo, como Neff tinha, de procurar o Senhor, de encontrar Ele, nós vamos encontrá-lo. Nós vamos encontrá-lo. Talvez, como eu disse já, por meio de uma pessoa necessitada. Ao visitar, ao levar o conforto, veremos que lá está o Senhor. Lá o Senhor se manifestará a nós e nós vamos encontrá-lo. Então, que nós possamos procurar o Senhor de forma intencional durante o nosso dia a dia.
talvez procurá-lo abrindo as Escrituras, procurá-lo abrindo nosso coração por meio da oração, procurá-lo servindo alguém, especialmente as pessoas da nossa família e depois a todo mundo que nós pudermos servir, procurar o Senhor por meio dos nossos pensamentos, por meio das nossas meditações diárias, que nós possamos procurar o Senhor em todas as coisas, e eu sei que nós vamos encontrar. E como recompensa, o Espírito vai ser derramado sobre nós de forma mais abundante e seremos abençoados com luz, conhecimento e a fé necessária para suportar as dificuldades, as provações e carregar os fardos que temos que carregar. Perguntas e respostas. A pergunta de hoje é a seguinte: eu estudo o livro de Mórmon, estudo as Escrituras, mas não consigo lembrar das coisas que estudo nos próximos dias. Gostaria de encontrar uma maneira de manter em minha memória por mais tempo o aprendizado que tenho sempre que estudo as Escrituras. Como posso fazer isso? Ótima pergunta. Então, uma coisa que ajuda bastante, uma dificuldade que as pessoas têm, né, muitas vezes de guardar por mais tempo, e algo que ajuda bastante, muito, muito mesmo, é você ter um diário de estudo das Escrituras, tá? Ter um diário de estudo das Escrituras é algo muito, muito importante, que ajuda bastante você a registrar aquilo que você aprendeu, que você sentiu, as impressões que você recebeu. Quando você estuda as Escrituras com um diário de estudo, o seu estudo ele vai para outro nível. Você consegue valorizar muito mais e guardar aquilo que você aprendeu. Naturalmente, nós tendemos a esquecer das coisas que nós aprendemos, ou que nós ouvimos, ou até que nós sentimos. Nós temos essa tendência natural de esquecer. Então, quando nós registramos, é uma forma de nós manter aquilo por mais tempo, onde nós vamos poder voltar naquelas anotações em outro momento e resgatar na memória aqueles aprendizados, aquelas experiências. Então, a minha recomendação para esse tipo de dificuldade, né, de manter por mais tempo aquilo que se estuda, aproveitar melhor, não esquecer tão rápido, é ter um diário de estudo. Eu vou fazer um material em vídeo, tá? Eu vou deixar no YouTube, no Instagram, no Facebook, mostrando como criar um diário de estudo, tá? Como fazer um diário de estudo, tá? Do meu modo, né? Tem várias formas de fazer, enfim, mas eu vou mostrar, pode ajudar aí algumas pessoas que têm dúvida como fazer. É algo muito simples, tá? Eu vou dar o passo a passo, materiais bem simples que qualquer pessoa pode adquirir, bem baratos também, tá? Eu vou fazer nos próximos dias aí um material, eu vou divulgar lá no Instagram. Então, até convido você a seguir no Instagram o Caminho do Discipulado, também no Facebook o Caminho do Discipulado, onde você achar melhor, tá? E eu vou fazer esse material mostrando como criar um diário de estudo, e aí eu vou compartilhar esse material e pode ser que ele ajude você nessas dúvidas aí sobre como manter por mais tempo, né, aquilo que você aprende, como guardar por mais tempo aquilo que você aprende no seu estudo das Escrituras, tá bom? Ótima pergunta, um abraço, e se você tiver alguma pergunta a mais, pode colocar nos comentários, enviar no direct do Instagram, pode enviar no Telegram, pode enviar nos comentários do Facebook, do YouTube também, que a gente vê todos, e aí eu organizo aqui e posso responder a sua dúvida se eu souber, né? E se eu encontrar a resposta aqui, aí eu posso trazer a sua pergunta para cá e a gente pode tirar alguma lição importante para compartilhar com todo mundo aí também, como foi essa pergunta aqui, né? Pergunta muito boa e que nós vamos poder tirar um aprendizado bem legal fazendo esse vídeo aí, mostrando como criar um diário de estudo das Escrituras bem simples e passo a passo, tá bom? Muito obrigado por você acompanhar mais esse episódio do Livro de Mórmon Comentado. Convido você a ouvir os outros episódios. Eu vou deixar a lista completa na descrição do vídeo no YouTube, tá? Você pode acessar todos os episódios também procurando no canal
o Caminho do Discipulado em playlist dentro do canal, tá? Convido você também a seguir o Caminho do Discipulado no Facebook, no Instagram e no Telegram. Também temos um canal para compartilhar conteúdo por lá, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, foi muito bom passar esse tempo com você. Espero que você possa ter tido uma boa experiência, possa aplicar de alguma forma as coisas que nós falamos e compartilhamos juntos aqui hoje. E muito, muito obrigado por fazer companhia mais uma vez aqui no Caminho do Discipulado, nessa série, né, aqui no canal, que é o Livro de Mórmon Comentado. Lembrando que teremos outras séries também que serão disponibilizadas nos próximos dias dentro do canal, com outros conteúdos que também podem ajudar, que podem interessar você. Então, por isso que eu convido você a seguir nas redes sociais, a se inscrever no canal no YouTube, para poder receber sempre que for adicionado novas séries e novos conteúdos no Caminho do Discipulado. Um abraço e até mais!